Mais um nível A chegando aí na sua tela. Quero pedir permissão para entrar na sua casa. E hoje o programa é especialíssimo, como sempre, nessa semana de Natal. Uma semana abençoada, né? E a gente está num clima tão gostoso de Natal, agora que já passou a Copa, né? Praticamente já acabou a Copa, né, gente? Já foi as eleições, então a gente tem um programa leve para vocês, todos os dias. E eu quero deixar já aqui de antemão para vocês começarem a seguir a gente, que é o nosso Instagram, que bombou logo na estreia. A gente já teve uma repercussão muito grande de audiência. Quero agradecer cada seguidor. Então, segue aí, ó, tv.São Caetano no Instagram, tá? No YouTube você vai seguindo São Caetano. Vai lá, se inscreve no canal, toca lá o sininho para a gente poder estar sempre atualizando vocês com os nossos programas aqui, que são diários, né? Pelo menos o nível A. Nessa primeira parte, eu trouxe um convidado muito querido. Ele é amigo do Thiago Caldeira, que já esteve aqui, que vocês já viram, né? Do Nutri Saúde. O Thiagão está sempre aqui passando informações incríveis para vocês sobre nutrição. E o Douglas é um empreendedor, um empresário, que tem um podcast. E eles dois unidos criaram esse podcast, que é o Pod Caldeira, é isso? CaldeiraCast. CaldeiraCast. E ele vai agora vai falar um pouquinho desse programa com vocês. Com vocês aqui, o meu amigão Douglas. Seja bem-vindo. Obrigado. É Douglas Falsarella? Falsarella, italiano. Falsarella, italiano, né? Sabe que eu também sou italiano. Legal. Sou da família descendente italiano. Então a gente sangue... de fala alto, né? Fala alto, sangue quente. Então, assim, eu queria que você contasse um pouquinho. Eu vou deixar, gente, para vocês aqui na tela o Instagram do Douglas. Vocês podem mandar mensagens para ele fazer perguntas lá no podcast, ele com o Thiago. Inclusive, temas para abordar. Ele sempre se preocupa com saúde, né? Começou com um tema que seria meio variado, até por isso que é o nome Caldeira, porque seria uma caldeira de informações, mas acabou indo para o lado de saúde, esporte, né? Então, e agora a gente está nesse nicho que é bem grande, né? Douglas, o Thiago esteve aqui, ele falou que essa conversa surgiu de uma padaria. Quero que você conte para nós um pouquinho de onde surgiu o CaldeiraCast. O CaldeiraCast. Então, eu conheci o Caldeira por uma indicação. Eu estava fazendo academia e tinha um rapaz que ele fazia academia, que ele tinha lá um bom resultado. Eu falei, caramba, você passa em algum nutricionista e tudo mais? Ele falou, passa um rapaz de São Caetano. Marquei lá com o Caldeira, fui até lá e foi uma amizade assim praticamente instantânea. Ele é muito, você sabe, uma pessoa incrível, né? E aí assim, foi uma amizade e aí a consulta acabou virando um bate-papo. A gente começou a se encontrar frequentemente, uma vez a cada 10 dias, para falar de assuntos variados, de empreendedorismo. Eu dava dica para ele dava dica para mim. E aí acabou chegando uma certa época que ele estava com a agenda muito cheia, não tinha como ter horário, e a gente combinava de fazer caminhada aqui no Chico Mendes. Olha que legal. E as nossas caminhadas iam 50 minutos, 1 hora, 2 horas chegou a ser de caminhada. Você vai com ele às 5 da manhã também? Esse dia eu acho que eu fui por volta desse horário. E acabou que numa dessas caminhadas que durou 2 horas, a gente falando de vários assuntos, eu falei, cara, a gente podia pegar e fazer um podcast para compartilhar essas informações que a gente está falando aqui com a galera, né? Porque tem muita coisa valiosa aqui e a gente conhece muita gente, pode chamar muita gente legal para ir lá e bater papo com a gente, né? E acabou surgindo o podcast daí, ontem foi o 34º programa. Caramba. E 8 meses de programa já. E vocês fazem assim com uma naturalidade. Eu sigo, viu, gente? E vocês sigam também, tá? No YouTube. Qual que é o YouTube? O YouTube é CaldeiraCast. CaldeiraCast, tá? Já vai lá, se inscreve, aciona o sininho também. O que mais tem que fazer? Se inscrever notificações, no canal. Né? Mais de 90% da galera que assiste o canal não está inscrito no canal, então se inscreve no canal. Mas olha que engraçado isso, né? Bom, eu não sei, mas parece que tem um convite no ar aí para eu participar. Eu já falei pro Douglas assim, olha, gente, o dia que eu for, se vocês falarem que é meia hora, eu vou falar 1h30. Então vocês falam para mim que é 10 minutos. Não, você já tá mais igual convidado. a Aline, a esposa do Thiago, que teve aquela, falou, 15 minutos para mim não dá. Não dá, né? Não dá nem para começar a falar. Eu preciso falar muita muito. Coisa. E nós, que a gente gosta, né, tem essa liberdade com a câmera de falar e de poder levar para vocês ideias, é muito legal. Porque isso na oratória a gente aprende, né? Para quem não sabe, oratória é quando você faz um treinamento, um curso, né? Até eu quero mandar um super abraço aí da Vox Chill, que nos recebeu. E eu gostaria que todos os apresentadores pudessem passar por uma oratória, que é onde a gente desenvolve essa tranquilidade de conversar em público, de falar com as câmeras, né?
E eles fazem muitas dinâmicas, né, Douglas? Você já fez oratório? Eu fiz da Vox.U, mas não de São Caetano, eu fiz na de Santo André. Ah, que legal. É o mesmo esquema, né? Bem legal. Acho que é a mesma franquia, mesmo Bem legal. sistema, Eles né? me receberam muito bem Sim, lá. eu conversei com o pessoal de São Caetano também. Todo Muito mundo da bacana. minha turma já me adicionou no Instagram, então eu já sei que eles me assistem, então um beijo para todo mundo que está assistindo aí, da oratória. E eu quero que você conta, Douglas, assim, um pouquinho, para quem está começando agora, no empreendedorismo, né? Seja de qualquer área, assim, o que faz a pessoa juntar um dinheirinho para começar a empreender e conquistar os sonhos? Poxa vida, para você ter uma ideia, eu comecei a falar de empreendedorismo em 2011, onde eu lancei um livro também que chama Marketing Yourself, que é Marketing Yourself. Está vendendo até hoje na Amazon, né? Certo. E esse livro ele fala sobre essa questão de começar o empreendedorismo, né? Então, eu sou uma pessoa inquieta, eu não consigo parar quieto, cada hora eu estou fazendo uma coisa diferente. Até o Caldeiro falou, mas o que você está fazendo agora, né? Então, eu também sou assim. Eu estou aqui na TV, estou lá na academia, estou dando aula, estou escrevendo um livro. Então, assim, para você entender a minha trajetória, eu trabalhei 20 anos com tecnologia. Sim. Trabalhei para empresas como a Claro, Cisco, Telefônica. Grandes empresas. Grandes empresas. E em 2016, eu decidi que eu não trabalharia mais para ninguém. E aí comecei a empreender. E aí fui para ramos de cosmético, empresa de filmagem, drone, agência de marketing digital. E agora eu estou com algumas dessas, por exemplo, a empresa de marketing digital, que inclusive faz propaganda lá no CaldeiraCast, e também a empresa de obras, que hoje a menina dos olhos é a empresa de obras. Então eu trabalho com obras de condomínios e só escolas, né? Não trabalho com obra residencial. Mas, assim, oportunidades, né? Então, por exemplo, eu vejo Mas teve um início, né? Você guardou uma grana para começar. Vamos falar do podcast, por exemplo. Você teve a ideia, certo? Exato. Então, rola uma grana, né? Tem que ter uma iniciativa. Tem que ter uma iniciativa, tem um investimento a se fazer no podcast. Então, você já tinha guardado, né? E aí, como que deu início? Para você primeiro montar a estrutura, para depois ter o seu convidado? Então, ali, a gente aluga um espaço, né? Certo. Então, hoje, a gente não tem um retorno financeiro ainda do podcast, porque a gente começou a fazer isso de forma espontânea mesmo. Sim. Porque a gente queria ampliar o nosso network e compartilhar o conhecimento que a gente tinha. E acabou que virou um business agora de novo. Então, a partir de janeiro agora, a gente vai começar a ter ali um quadro onde fala um pouquinho de empreendedorismo, tem alguns patrocinadores e tudo mais. Mas, como você falou, né, para começar. Porque tem pessoas que querem começar a empreender e talvez não tenham capital para começar a fazer alguma coisa. Qual é a dica? Tem tantas coisas hoje que pode ser feita, mas assim, uma das coisas hoje que eu acho que qualquer pessoa pode começar é vender produtos e serviços pela internet. Olha que legal. Olha que legal, gente. Vocês estão assistindo, é uma super dica aí, hein? Internet é o caminho. Porque hoje, uma pessoa que tem um Instagram hoje, que ela não vende alguma coisa, ou um produto, ou um serviço, ela está perdendo dinheiro. Ou ela tem um patrocínio. Ou ela está perdendo dinheiro, porque é uma ferramenta muito poderosa. Só para você ter uma ideia, não sei se o Caldeira chegou a comentar com você, um vídeo que nós fizemos, a gente faz os vídeos e nós fazemos os cortes dos vídeos. Não, ele não falou. Um dos vídeos agora, nessa semana passada, teve quase 600 mil views. Olha. Então, assim, quantas pessoas a gente alcançou? Atingiu, Então, né? por exemplo, às vezes a pessoa não tem essa noção. Por exemplo, ela fala assim, mas eu só teve 500 views, 1.000 views, 1.500 views. Pega uma sala, um auditório e coloca 1.500 pessoas. Sim. É muita gente. Né? Eu sei bem o que é isso, literalmente, porque nós fizemos um evento em São Caetano, num campo de futebol, e me deram, né, para mim, sobrou para mim, a missão de encher um campo de futebol dançando zumba. Eu falei, meu Deus, mas São Caetano é uma cidade tão pequena. No mesmo dia, o prefeito fazendo um evento no teatro. Era um sunset numa sexta-feira, às 7 da noite. Eu falei, aonde eu vou arrumar? Porque, no mínimo, 3.000 pessoas, né? Pois nós conseguimos, gente. Foi assim um marco histórico aqui em São Caetano. Isso vai ficar para sempre. Já está no YouTube. Quem quiser depois procurar, coloca lá Zumba in Concert em São Caetano e vocês vão ver o que nós fizemos. Eu coloquei assim uma média, Douglas, de pelo menos, louco, né? Uns 24 professores no palco, era 360. Sim. E a gente ficou rodando em volta, foi muito legal.
a repercussão. Então, quando a gente fala de 600 pessoas, de 1.000 pessoas, as pessoas não têm ideia. Não tem, porque elas têm essa visibilidade, por exemplo, de influenciadores que têm 1 Sim. milhão, 2 milhões de pessoas. Fala, não, mas 1.000 é pouco. Mas assim, o que acontece? Vamos supor que você tem ali um Instagram que você tem ali 500, 600 seguidores, 1.000 seguidores. Sim. Se você fizer uma métrica do que você pode alcançar ali, vendendo um produto ou um serviço, você pensa ali, por exemplo, 5%, 10% daquelas pessoas vão ser atingidas. Certo. Então, se você fala de 1.000 pessoas, quantas pessoas você vai conseguir atingir? Você vai começar a vender ali para aquele 10% do seu público. É certeza que você vai converter alguma coisa se você fizer um trabalho constante. Porque não adianta a pessoa começar a fazer alguma coisa, uma semana, 10 dias para. Aí começa a inventar outra coisa. Se você tiver constância e começar ali a produzir um conteúdo, um material, falando do que você vende, do que você faz de serviço, converte. Então, a melhor dica é investimento praticamente zero e a ferramenta celular e começar, né? Então, é isso. E aí depois vem os patrocínios, né? Onde paga pelo menos o aluguel, aí você já não fica com uma dívida. Exato. Depois o que entra é lucro, né? Exatamente. Foi assim que comecei também na TV. A TV foi diante de... Muita gente me pergunta isso, né? Até o Thiago perguntou. Mas foi diante do público que eu atingi em São Caetano, com as minhas aulas gratuitas. Por serem gratuitas, atingia muitas pessoas. Sim. A gente fazia todos os bairros, né, da cidade, até que um dia uma emissora de TV, que não foi essa, né? Não foi o Canal 3, me convidou, aí eu recebi uma contraproposta do Canal 3, na época, que era outra empresa, não era a TV São Caetano. E aí, no começo, eu falava, caramba, mas, tipo, era ao vivo. E eu não via, assim, os números. Só que no dia seguinte, eu via que aquilo começava a monetizar, né? Exato. E hoje, assim, o Instagram, o YouTube, eles monetizam, assim, gente, não é, às vezes, ao vivo, tá? É depois. Posteriormente. Então, o que o Douglas está falando para vocês é que, assim, dê o primeiro passo pela internet, né? Começa. Né? A procrastinação, às vezes, é o maior inimigo dessas pessoas. E depois o dinheiro que estiver entrando, vai guardando até você escalando, montar, né? Nós vamos receber amanhã, no programa, uma empreendedora também, que ela tem uma cafeteria. Legal. Né? Era o sonho dela, ela também juntou uma grana, montou e hoje ela é um dos melhores cafés aqui de São Caetano. Então, eu acho assim, todo mundo consegue, gente, mas você tem que querer juntar um pouquinho, e o Douglas está dando uma super dica para vocês. Comecem pela internet, né? E assim, uma das coisas que, assim, não tirando o incentivo das pessoas que têm ali um emprego fixo, uma carteira registrada, nem nada, é por mérito também. Sim. Mas eu não conheço ninguém que é uma pessoa bem-sucedida financeiramente que tem carteira assinada CLT. Mas você sabe que é verdade isso. Então, assim, quando você é dono do seu próprio negócio, você consegue atingir objetivos muito maiores do que se você trabalhasse registrado. Essa é a minha visão, né? Claro, a minha opinião. Agora, como a gente já está quase estourando tempo, eu quero que você me conte assim, algumas coisas engraçadas que aconteceram no podcast. Uma hora eu conto aqui no nível A os micos que eu já paguei aqui. Mas eu quero que você deve ter tido algumas coisas, né? Sim. Conta para nós aí, pelo menos umas duas. Eu acho que tiveram, assim, coisas... micos, né? Mas coisas legais também, que, por exemplo, algumas pessoas que estavam ali conversando com a gente, que na rede social e no dia a dia parece que é uma pessoa durona, a gente entrava ali num assunto que a pessoa acabava desabando de chorar ali, você fala, caramba, eu nunca imaginei essa pessoa ficando emocionada, né? Ficou emocionado e começou a chorar. Então... E vocês fazem ao vivo, né? Ao vivo. E uma outra coisa que aconteceu também no Caldeira Cast, que para mim, só de falar já arrepiou, teve um entrevistado que foi lá, que ele tem esclerose múltipla, e ele participou de uma prova de Ironman. Eu assisti. E aí, até então, já é uma coisa surpreendente, porque quem não conhece, esclerose múltipla é uma doença degenerativa que afeta toda a musculatura. Sim. Esse cara fez uma entrevista e tudo mais. Aí eu estava em um aulão do Caldeira, de repente apareceu um outro rapaz, começou a conversar com a gente, o Caldeira falou, sabe quem é esse rapaz? Eu falei, não. Ele falou, apresentou o rapaz, falou assim, esse rapaz tem esclerose múltipla, assistiu o nosso podcast e agora está começando a fazer atividades físicas. Então, eu falo, caramba, a gente conseguiu uma pessoa que eu sei que atingimos, né, com o podcast, e isso fez diferença na vida dessa pessoa. Então, isso te marcou? Marcou muito, porque às vezes a gente está falando aqui e não sabe para quem está falando, né?
Mas, por exemplo, quando você tem ali a certeza que você atingiu uma pessoa e que o que você tentou transmitir ali, passar para as pessoas, realmente afetou ela, mudou o estilo de vida, mudou a vida dessa pessoa, para a gente já está pago o serviço. Já, né? Poxa, Douglas, que legal. Olha, gente, eu tenho que encerrar, mas eu quero deixar novamente para vocês aqui na tela, para vocês, o Instagram do Douglas. Vamos lá, vou colocar na tela, que é o Douglas, _. Underline Falsarella. Falsarella. 2 L's, isso. Está aí na tela para vocês. E também o YouTube, para vocês acompanharem esse podcast tão famoso que ele tem. E eu vou estar lá, eu quero que vocês acompanhem, hein? Que é o Caldeira Cast. Fiquei muito feliz que você veio aqui hoje. Quero aproveitar, você sabe que você conhece o Clóvis, né? Conheço. Grande amigo aqui de São Caetano. Ele mandou, gente, para vocês, o ursinho TED, que a gente está sorteando no dia 24, ao meio-dia. Olha que lindo. Ó, lindão, né? E para você concorrer a esse sorteio do ursinho TED, é só você entrar no meu Instagram, entre agora lá, ó, vou colocar aqui na tela para vocês, Alan.Ferreira Oficial, ou também Juliana Flores Oficial. Temos 2, né? Alan.Ferreira Oficial, e em seguida vocês também têm o Juliana Flores Oficial. Nós temos um compilado, eu e eles, onde vocês devem colocar 2 nomes e a gente quer divulgar o ursinho TED no Natal, né? Vai chegar a cor vermelha para vocês. E aí você já vai estar participando do sorteio no dia 24 ao meio-dia. Douglas, muitíssimo obrigado. Muito obrigado pelo convite. Gostei demais de ter... A casa é sua. Toda vez que você quiser divulgar o podcast, vir para cá. Aqui é nível A, só vem gente nível A aqui. Ah, legal. Você também, já estendo o convite para você, para participar do podcast. A gente vai só agendar o dia, mas você vai lá também. E eu vou te falar uma coisa, sabe quem vem agora, depois da gente? Quem vem agora? Aline e Thiago, a dupla dinâmica. Essa é a dupla dinâmica. Momento Nutri Saúde com vocês. Tchau. Fala, galera! Bem-vindo a mais um Momento Nutri Saúde com Thiago Caldeira. Muito obrigado a todos que a semana passada mandou várias mensagens elogiando o programa, compartilhando o conteúdo, mandando mensagem nas redes sociais. Muito obrigado a todos, tá? Galera, eu já quero pedir mais um favorzinho para vocês. Por favor, todos vocês, @caldeira_Thiago, me adiciona lá no Instagram. Eu quero que todos vocês comecem a me seguir, mande dúvidas sobre dieta, treino, alimentação geral, tá? Segundo favor, todos vocês, @tv.sãocaetano, segue lá no Instagram e no YouTube, que a gente tá lá como TV São Caetano. Hoje, a convidada de hoje é uma pessoa super especial. Ela é ex-obesa, emagreceu, ficou fitness, atleta, mamãe, mudou a vida das grávidas e hoje ela se tornou atleta de novo. Eu estou aqui com a Aline Almeida Caldeira. Bem-vinda a mais um programa. Oi, pessoal. Aline Almeida Caldeira, vulgo esposa do Thiago Caldeira. Gente, é um prazer imenso estar aqui, participar desse programa, poder dividir um pouco da minha trajetória, da minha história. Eu espero poder, de alguma forma, contribuir, motivar e mudar o jeito que vocês, mulheres, mães, se enxergam. Hoje, meu neném, ele tem 1 ano e 2 meses, pequenininho, então eu quero contribuir um pouquinho com a vida de vocês, se eu puder. Eu gostaria de que você compartilhasse com o pessoal, porque você é uma ex-obesa. Em qual momento da sua vida que você acabou engordando muito e por que, Aline? Bom, na verdade, a minha genética não é uma genética favorável, tá? Eu fui uma criança com sobrepeso, bastante sobrepeso. Acabei emagrecendo, porém, aos 19 anos eu fui morar nos Estados Unidos e lá eu fiquei com obesidade, princípio de obesidade. Foi um choque para mim. Voltando para o Brasil, me deu a louca. Emagreci coisa de 10 quilos em 3 meses, porém não foi saudável, foi com dietas loucas, passando fome, enfim, restritas. E até que eu conheci o Thiago Caldeira e ele me ensinou a comer, ele me ensinou a perder o medo da comida e através de uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada, ele me ensinou a ter um estilo de vida diferente e conseguir sim emagrecer. Conseguiu também me ajudar a competir, a participar de uma competição de fisiculturismo, que era um sonho que eu tive. Então, foi uma trajetória bem bacana por todos esses anos.
Vem cá, e você imaginou alguma vez na sua vida você ser uma atleta de fisiculturismo? Jamais. Foi muito engraçado. Logo que eu conheci o Thiago, eu mostrei para ele uma atleta. Linda, um corpo incrível. Eu falei assim para ele, Thiago, o corpo dessa mulher é maravilhoso. Aí ele falou assim para mim, o seu abdômen vai ficar mais bonito do que o dela. Eu falei, impossível. Ele falou, vai ficar, porque a sua linha de abdômen é mais bonita. Não é que ficou, gente? Não imaginava, foi uma coisa assim incrível, incrível. E compartilha conosco, como que foi sua primeira preparação? Foi fácil, difícil, teve alguns problemas? Bom, a minha primeira preparação, eu acho que foi a mais difícil de todas. Primeiro pelo medo, né? O medo da gente o desconhecido, eu não sabia até onde meu corpo ia, até onde eu aguentava. E a minha mente sempre falhou antes do que o meu corpo. Então eu sempre falo isso para todo mundo. Gente, a mente falha antes do corpo. A gente acha que não aguenta, mas o seu corpo aguenta muito mais. Então eu podia experimentar, sair daquela minha zona de conforto e ir para o próximo nível, ou seja, de dieta, de treino, descanso. Então eu consegui realmente regrar minha vida e foi muito difícil, foi muito desafiador. Passei fome em alguns momentos, sim, mas a satisfação que eu tive de subir num palco, olhar meu físico e falar, meu Deus, eu nunca imaginaria que eu chegaria nesse ponto, foi uma coisa assim surreal, foi muito gratificante. Que me mudou, não só no físico, mas me mudou por dentro, principalmente como pessoa. Eu melhorei minha performance no trabalho, enfim, em todos os aspectos da minha vida. Incrível, vale a pena salientar que a Aline, ela nunca foi somente atleta. A Aline, ela trabalhava o dia inteiro, ela saía do trabalho e depois ainda conseguia manter uma rotina de treino e de alimentação. Trabalhava quanto tempo por dia? 9h30 por dia. Eu trabalhava na indústria farmacêutica, então eu tinha os meus dois mundos. Eu tinha que conciliar a vida corporativa, então a Aline que trabalhava o dia inteiro, que tinha que produzir, que tinha que pensar muito rápido, com a Aline atleta, levando marmita em reunião, saindo de casa cheia de bolsa da academia, bolsa de marmita, acordando 3h50 da manhã para fazer o primeiro cardio do dia. Então teve assim uma disciplina e uma doação enorme. Às vezes esse não é o seu objetivo, de ser uma atleta e chegar nesse nível, né, de físico, porém eu acredito sim que cada um de você que está me assistindo pode chegar num próximo nível, pode ir além, muito além do que você acha que consegue, tendo uma orientação adequada, no caso orientação nutricional, tendo profissionais ao seu redor que te ajudem, que te instruam, é aquilo que a gente conversa sempre, né? Você consegue sair do ponto A para o ponto B com muito mais facilidade. Às vezes a gente tenta fazer uma dieta sozinho por conta da internet, que a amiga fez, e a gente se frustra, que foi o que aconteceu muito tempo comigo. Eu me frustrava muito. Por quê? Porque eu passava, como eu falei, passava muita fome, restrição, então eu fazia muito bem por 2 meses. Depois disso, eu chutava o balde, porque eu não chegava no objetivo que eu queria. Então, foi um processo muito mais demorado, sem resultado, quando eu fiz sozinha, do que quando eu fui procurar uma ajuda profissional. E aí sim eu consegui atingir um objetivo que nem eu imaginava. Que legal. É um exemplo de vida. Eu sou seu fã e eu gostaria muito que você compartilhasse agora, porque existem muitas mamães que estão do outro lado, que imaginam que quando tem de uma gravidez, a vida termina depois da gravidez. Ela nunca mais vai conseguir recuperar um físico. E eu vejo que hoje você está no melhor físico da sua vida após sua gestação. Então compartilhe um pouco com as mamães do outro lado lá. E pouco tempo, né, após a gestação, né? Como eu disse, meu neném, ele tem 1 ano e 2 meses. Bom, eu não vou mentir para vocês, eu acredito que muitas mulheres têm sim medo de engravidar. Medo de perder estragar o corpo, vou perder o meu abdômen, enfim. E isso também foi um medo que passou na minha cabeça. Eu senti sim esse medo, porém eu tomei uma decisão quando eu engravidei. A primeira coisa que eu pensei, bom, eu preciso nutrir esse bebê, e esse bebê ele vai comer através do que eu como. Se eu não tenho coragem de pegar um chocolate e dar na boca de um neném recém-nascido, por que eu vou fazer isso com um neném que ainda está se formando dentro de mim? Então, eu tinha que tomar muito cuidado com as minhas escolhas, porque era aquilo que eu ia alimentar o meu bebê. Então, a primeira coisa que eu fiz foi, novamente, ter uma dieta adequada para a minha gestação, para primeiro nutrir o meu neném. Segundo, eu falei, eu não quero ter um sobrepeso absurdo, porque isso não vai ser bom para a minha saúde e nem para a minha estética. Não vou mentir, eu me preocupava com a minha estética. Então, eu segui, sim, uma dieta o máximo possível,
E graças a Deus, eu tive uma gestação saudável e eu tive uma liberação médica para poder fazer atividade física. E isso foi um divisor de águas na minha vida. Então, eu consegui treinar, eu fazia 3 períodos de atividade física, eu fiz yoga gestacional, que me ajudou no parto. Eu fiz musculação, obviamente, dentro dos meus limites de gestação e de carga e também supervisionada. E eu fazia bastante cardio, caminhada. Eu até cheguei a correr uns dias aí, mas eu não recomendo, com barrigão, né? Mas, então eu fui quebrando alguns paradigmas das grávidas, de que é possível você sim, não comer por 2, não se largar. E quando o Gabriel nasceu, meu filho, foi muito rápido o meu retorno, eu tive um parto normal, então com 3 dias eu já estava fazendo cardio no parque, com 20 dias eu voltei com musculação, né, com treino resistido. E isso foi uma coisa muito bacana, porque as meninas em volta, as mulheres em volta, elas se motivaram. Elas ficaram muito felizes e começaram também a se cuidar. Elas começaram a se olhar diferente. E o que eu tento sempre passar, a mensagem que eu tento passar hoje para você que é mãe, para você que teve filho, a gente não precisa esperar o filho estar grande para se cuidar. Quando o filho crescer, eu vou me cuidar, eu vou virar mulher de novo. A gente vive esse paradigma na nossa cabeça de que depois que a gente tem filho, a gente não é mais mulher, a gente é só mãe. Não. Nós somos mulheres, a gente tem que se cuidar, a gente tem que estar bem, a gente tem que estar bonita, a gente tem que olhar no espelho, colocar uma roupa. Ah, mas tem um decote, é um top, vai mostrar a barriga, você é mãe. Não tem problema. Você se sentiu bem assim? Faça. Eu sei que o julgamento da sociedade, o nosso julgamento interno, a culpa que a gente sente, é algo que consome. Mas isso, gente, não leva a lugar nenhum. Você pode sim ser bonita, você pode estar bem, você pode se cuidar mesmo depois de ter tido um neném. Legal. E hoje em consultório eu vejo que você mudou a forma com que as grávidas encaram uma gravidez. Porque elas imaginavam até antes que gravidez era tortura. E após acompanhar você na rede social, viu que é um momento único, que passa muito rápido, que são 9 meses, que deve ser aproveitado da melhor forma possível. E inclusive ela falou muito de alimentação, que quando o bebê está dentro da mamãe, ela já participa de todos os processos educacionais. Cara, eu vejo o meu filho, o Gabriel, nosso filho, eu vejo o quanto que ele não é evoluído. E eu tenho que, todos os dias, agradecer ela, porque foi ela que fez tudo isso com o Gabriel. Porque desde o embrião, ele já é nutrido de uma forma onde que absorve todos os nutrientes. Se jogar alimentos bons, ele vai ter um desenvolvimento melhor. Se jogar nutrientes ruins, provavelmente é uma criança que vai dar muito problema. Inclusive, essa semana ele estava jogando bola, ele gritou gol! E já está indo para o caminho do futebol. Eu tive um feedback da escola de que ele está tendo uma evolução muito grande, a parte cognitiva, a parte motora dele está se desenvolvendo muito bem. Então, tudo está ligado, desde a gestação, a maneira com que nós comemos, ele também se alimenta igual. Isso é benéfico, como eu disse, como um todo, né? Então, a alimentação, a nutrição, o autocuidado, ele reflete em todas as áreas da sua vida, como eu mencionei no início do programa, a parte, também eu como profissional, isso também mudou muito a minha vida. Então, a gente consegue se organizar de uma maneira melhor, a gente tem uma disposição melhor. Então, assim, você que está aí protelando, só vou começar, ou que você vai fazer aquela promessa em janeiro de começar a dieta, comece. Pare de protelar, a gente não tem mais tempo a perder. A gente não tem, porque uma hora a conta chega. Seja você uma conta positiva ou negativa, uma hora ela vai chegar. Então, comece agora, porque vai valer a pena. Eu não conheço ninguém que fala assim, eu me arrependi tanto de ter feito dieta e cuidado da minha alimentação. Nossa, emagreci, estou bem, estou super arrependido. Isso eu nunca vi. Legal. Se você fosse dar um toque para todas as mulheres lá do outro lado, qual que é o insight que você daria para elas? Bom, eu acho que a grande sacada para você que é mãe, né, eu gosto muito de falar com as mães pelo que eu vivi agora recentemente, a gente sente muita culpa, como eu disse, a gente sente uma obrigação de virar um ser, aquele ser imaculado, mãe, e atingir um certo patamar, quase impossível. E nós somos todas iguais, nós estamos juntas, nós vamos cometer erros, nós vamos ter nossos defeitos e vamos sempre dar o nosso melhor para os nossos filhos. Então, se cuide da sua alimentação, porque além de você ficar bem consigo mesma, o seu filho, ele vai te imitar, ele vai ser sua cópia, ele vai fazer o que você faz também. Então, faça isso por você e pela sua família. Incrível. Eu já sou fã dessa mulher, todos os dias eu acordo ao lado dela e vejo o quanto que ela se dedica, o quanto que ela é compromissada com tudo que ela coloca na vida dela. Ela é empresária, ela é mãe, ela é atleta,
ela consegue ser youtuber ao mesmo tempo. Ela consegue ser editora, porque os meus vídeos, quem é a responsável dos vídeos é ela. E eu sou muito fã, e eu não poderia deixar de trazer ela nesse programa, porque eu sei que a história dela é linda, é muito maravilhosa, e eu tenho certeza que vai motivar muitas pessoas do outro lado aí. Aline, eu gostaria de agradecer mais uma vez, tá? Você ser minha esposa, ser minha mulher, ser meu lado forte aqui, eu aqui aguento o Thiago todos os dias, e por estar presente no programa. Obrigado. Gente, foi um prazer enorme estar aqui. Espero que eu tenha colaborado com vocês. E quem puder, me segue lá, Aline_Fitness_. Eu tento dividir o máximo da minha rotina. Muito obrigada. Galera, esse foi mais um Momento Nutri Saúde com Thiago Caldeira, com Aline Fitness.